6h19, meio-dia e 19, aqui na nossa cidade de Cacoal. E a gente já começa esse bloco do programa com um assunto bacana. Estamos nos aproximando aí do Natal. Sábado, já muitas comunidades em todo o Brasil comemora o Natal. E a gente quis trazer para você um pouco mais de informação sobre o Natal. E a gente conversa agora com o reverendo Alessandro Santarelli, ele que é da Igreja Presbiteriana aqui de Cacoal, e a gente vai bater esse papo para você de casa entender um pouco melhor o significado do Natal, né? E a gente vai interagir, bater esse papo com o reverendo Alessandro Santarelli. Reverendo, obrigado pela sua presença já de antemão, o senhor tirou esse tempinho para estar aqui com a gente no programa Direto ao Ponto, batendo esse papo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Haroldo, boa tarde, eu agradeço o convite e é um privilégio muito grande poder estar com você e principalmente também com aqueles que acompanham o programa na casa. Tá certo, obrigado. O Natal, reverendo, hoje, o que representa, o que significa, o que é o Natal hoje? Haroldo, para nós que somos cristãos, o Natal significa o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Nós entendemos que Cristo Jesus ele veio ao mundo para cumprir a mais gloriosa de todas as missões. E a missão que Cristo veio ao mundo foi salvar o homem de todos os seus pecados. Por que Cristo se encarnou? Essa é uma pergunta muito importante, né? Nós precisávamos, como a Sagrada Escritura nos ensina, de um representante humano. O pecado ele adentrou a história da humanidade lá no Éden, quando os nossos pais desobedeceram à voz do Senhor e comeram o fruto que lhe era proibido. Por meio da desobediência dos nossos pais, a humanidade toda caiu, o pecado passou a habitar entre nós e todos nós outrora estávamos condenados. Precisávamos então de um representante humano, precisávamos que alguém se fizesse representante por nós. Então Deus, assumindo a forma de homem, o Emanuel, Deus conosco, habitou entre nós, cumprindo essa gloriosa missão. Naquilo que Adão falhou lá no Éden, Cristo Jesus, ele foi perfeito em sua missão. Reverendo, tem uma frase de Martim Lutero que diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Como é que traduz isso hoje para o cristianismo, assim, de uma forma geral? Haroldo, primeiro me permita fazer uma correção. Na verdade, esse é um texto bíblico. Você acabou de citar Efésios 2:8, né? Esse é um dos textos preferidos de Martim Lutero, mas é uma referência bíblica, né? Existem, na verdade, duas grandes verdades nesse texto bíblico. A primeira delas é que o homem ele não é salvo por aquilo que ele faz. O texto diz, porque pela graça sois salvo. Teologicamente, nós definimos o conceito de graça como favor imerecido, ou seja, aquilo que nós não merecemos. Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa desobediência a Deus e a sua palavra, o Senhor manifesta o seu amor por nós, nos salvando através do seu Filho, Cristo Jesus. Então essa é a primeira verdade que podemos extrair dessa passagem. E a segunda verdade que podemos extrair dessa verdade é que a fé ela é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O homem por si só, Haroldo, ele é incapaz de crer em Deus. É o próprio Deus, Haroldo, que nos habilita a crer nele, concedendo-nos a fé. A fé é um dom de Deus. O próprio Deus manifesta um amor tão grande por nós, nos proporcionando esse dom maravilhoso que é a fé, que nos faz crer em Cristo como nosso Salvador e nos faz crer no Evangelho como a sua palavra bendita. Ou seja, não vem do ser humano, né? Exatamente. O homem muitas vezes, Haroldo, ele se gloria daquilo que ele faz ou da sua própria fé, mas a Bíblia ela é muito clara quando ela nos mostra que o homem, ele por si só, ele está morto em seus delitos e pecados. Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados, mas pela fé nós passamos a ter vida. Pela fé recebemos um novo nascimento, e isto não vem do homem, é dom de Deus. Pastor, ainda sobre o Natal, é um momento para muitas pessoas, cristãs ou não, refletir sobre a humanidade, o amor, né? É um momento assim que muita gente escolhe para o que deveria ser durante o ano inteiro. Tem muita gente que tira esse momento, né?
mas para muitos também. Falando sobre o significado prático desse fato histórico, o que o senhor pode dizer para a gente? A encarnação de Cristo é o mais belo exemplo para toda a humanidade. Eu creio que, didaticamente, a gente pode extrair 3 lições preciosas da encarnação de nosso Salvador. Primeiro, a sua humildade. Eu gosto muito de um texto que se encontra em Filipenses 2, 5 a 6, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Cristo é o maior exemplo de humildade. Humildade não tem nada a ver com condição econômica, financeira e material. Humildade é estado de espírito. Humildade é você se considerar o próximo superior a você mesmo. Numa época em que a individualidade impera, as pessoas cada vez mais estão voltadas para si mesmo, Cristo Jesus, ele é o exemplo perfeito de humildade, de disposição em amar, em servir, em se dar, em se entregar, em se sacrificar em prol de alguém. Uma outra lição que nós aprendemos com a encarnação de nosso Redentor é servir. Ele tornou-se servo. Ele veio ao mundo não para ser servido pelos homens, mas ele veio para servir a humanidade, servir a todos aqueles que nele crêem, servir a todos que colocam a sua confiança, a sua esperança nele. O Natal tem que despertar em nós esse sentimento de compaixão com o necessitado, de auxílio a quem precisa. É o momento de tirarmos o olho de nós mesmos, nosso próprio umbigo, como a gente costuma dizer, e sermos mais sensíveis e atentarmos para aqueles que choram, para aqueles que estão vivendo o drama da perda. Quantas pessoas nesse ano nós perdemos, quantos entes queridos foram embora. É o momento de nós estendermos a destra da fraternidade, abraçarmos essas pessoas, enxugarmos as lágrimas daqueles que choram, tendo Cristo como exemplo maior. E por último, ele foi obediente até a morte. Filipenses 2, 9. E obediente à morte, e à morte de cruz. O que Deus espera de mim, de você, Haroldo, de todos aqueles que estão em casa acompanhando nosso programa, é que nós sejamos obedientes à sua voz, obediente à sua palavra. E a obediência à palavra do Senhor não nos é um peso. Quando o homem descobrir que na obediência à palavra de Deus ele vai encontrar a verdadeira felicidade, o mundo será transformado, a nossa cidade será um lugar bem melhor para habitarmos. Com toda certeza. Pastor, a gente sabe que no Brasil é comum o comércio assimilar datas comemorativas, né? Como por exemplo a Páscoa, o Natal, dá uma ênfase maior nas vendas. Isso aquece a economia, logicamente, mas qual a importância do cristão entender verdadeiramente o significado de uma data, por exemplo, como o Natal, por exemplo, que estamos aí há 2 dias praticamente, né? Qual a importância de diferenciar isso hoje? Perfeito, Haroldo. As festas são bem-vindas, né? Os presentes nos são agradáveis, né? Quem não gosta de receber presente, né? Mas o meu temor como pastor é que nós, em meio a tanto consumismo, venhamos a nos esquecer o verdadeiro sentido do Natal, né? Eu creio que as igrejas, elas cumprem um papel muito importante, e hoje o seu programa também cumpre um papel muito importante, no sentido de resgatar o verdadeiro sentido do Natal, tirarmos um pouco os olhos das lojas, das compras, né? E pensarmos naquilo que representa verdadeiramente essa data. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E eu gostaria de deixar esse versículo, sabe, Haroldo, para você, para todos aqueles que estão em casa acompanhando nosso programa de hoje, que nós possamos resgatar de fato o verdadeiro sentido do Natal, não apenas pensarmos em presentes, na aquisição de bens materiais, enfim, que nós possamos ter a humildade, a servidão e a obediência do nosso Salvador. Isso é muito importante. Pastor, o senhor está ali na Igreja Presbiteriana de Cacoal, ali na Antônio de Paula Nunes. Queria que o senhor fizesse um convite à população para conhecer a igreja, para saber um pouco mais, né, da história da Igreja Presbiteriana aqui em Cacoal. Com certeza serão muito bem-vindos. E também eu queria que o senhor deixasse, após esse convite, uma mensagem para todos os cacoalenses para esse Natal, uma mensagem de paz,
de carinho, de amor, conforme a gente já conversou aqui hoje. Perfeito. Haroldo, muito obrigado por essa oportunidade que você me dá de convidar as pessoas para que conheçam a nossa igreja. A Igreja Presbiteriana de Cacoal, ela fica localizada na Rua Antônio de Paula Nunes, 1358, bem ali no centro. Você pode ter como referência a Imobiliária Cefrim. No domingo agora, dia 26, nós estaremos realizando o nosso culto de Natal a partir das 19 horas. E você é o meu convidado especial. Você vai ser muito bem recebido em nossa igreja. Nossa família está sempre de braços abertos, pronto para receber todos aqueles que têm o desejo de conhecer a palavra de Deus, de ouvir o evangelho de verdade. Você é muito bem-vindo a estar conosco, a celebrar o Natal nesse domingo, dia 26, a partir das 19 horas, em nossa igreja. E eu gostaria de deixar uma mensagem especial a você que nessa manhã acompanha o nosso programa, Direto ao Ponto. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões e como você tem conduzido a sua vida. A palavra de Deus nos ensina claramente que Cristo ele veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. É claro que nós vamos ainda enfrentarmos lutas, passarmos por dificuldades, nos depararmos muitas vezes com a própria enfermidade, mas em Cristo Jesus nós encontramos a verdadeira felicidade. Talvez você nesta manhã que está acompanhando o nosso programa, você está à procura da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Talvez você esteja procurando em relacionamentos ou talvez até no álcool, nas drogas, em outras coisas que esse mundo possa oferecer a verdadeira alegria. Você pode correr atrás de todas essas coisas, mas dentro do seu coração sempre existirá um grande vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Ele é a esperança da humanidade. Ele é a alegria de todo homem. Por isso, entregue sua vida a Cristo Jesus. Conheça o Salvador e desfrute desta vida plena e abundante que Ele veio a trazer a todo aquele que nele crer. Deus te abençoe e obrigado por você estar acompanhando nosso programa de hoje. Obrigado, pastor. É um momento muito importante esse que o senhor esteve aqui com a gente. Com certeza as portas aqui do programa sempre abertas para a sua mensagem. A gente agradece muito pela sua presença, sem sombra de dúvida. Esse momento que a gente antecede o Natal foi uma mensagem assim, de muito calor humano, que é o que a pessoa... Nós precisamos, né, pastor? Muito obrigado pela sua presença. Portas sempre abertas aqui. Haroldo, eu que agradeço, não tenho nem palavras como expressar a minha gratidão. E eu gostaria de fazer um pedido. Se você me permitir, eu gostaria de orar por todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa. Por favor, fique à vontade. Por favor. Você que está em casa agora, se possível, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Pai, obrigado, porque o Senhor concedeu à humanidade o mais precioso de todos os presentes, que foi a vinda de Cristo Jesus. Nada se compara à dádiva do nascimento do nosso Redentor. E nós, ó Deus, nessa tarde, nos unimos em um único propósito. Nos unimos, ó Deus, para pedir a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada lar que está acompanhando o programa Direto ao Ponto. Peço a Deus que o Senhor abençoe o Haroldo, toda a sua equipe, sua família, todos que aqui trabalham. E abençoe a Deus de uma forma muito especial aqueles que sofrem, aqueles que choram. Talvez aqueles que não tenham nenhuma expectativa quanto à comemoração do Natal, que o Senhor possa trazer consolo e paz àqueles que neste momento se encontram com a alma angustiada. Peço a Deus que o Senhor restaure a alegria do lar. Traga felicidade, ó Deus, àqueles que estão distante da paz. Abençoe a cada um que assiste o programa nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor, pela presença mais uma vez. Como eu já disse, portas sempre abertas aqui, tá bom? Obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco estou de volta com mais informações aqui no programa Direto ao Ponto. Até já.